Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala desta realidade de um coração generoso ou de um coração apegado, cheio de idolatrias. O coração apegado, cheio de idolatrias, no qual a palavra de Deus não frutifica, no qual a graça de Deus não pode lançar as suas raízes, é representado pelas sementes que caem à beira do caminho, em que as aves vêm e comem, e nada frutifica. Naquele terreno pedregoso, que não tem profundidade, de modo que a palavra não pode fincar as suas raízes. Na primeira dificuldade, a planta seca. Por quê? Porque não tem profundidade na terra, da mesma maneira que a alma que desanima quando não tem profundidade em Deus. E a terceira terra, o terceiro coração, apegado, cheio de idolatrias, é aquele cheio de espinhos, em que a semente é lançada, ela brota, mas os espinhos sufocam. Os apegos sufocam a graça que começa a manifestar, a dar os seus primeiros sinais. Mas existe o outro terreno, o outro coração. É aquele coração bom, é aquela terra boa, é aquele coração que quer amar a Deus, que quer se entregar a Deus, e que diz aqui a palavra que esse terreno, esta terra, frutifica 30, para cada semente frutifica 30, 60 e 100 por semente. É um terreno que dá abundantemente a semente. E hoje então, meus santos, a igreja celebra um terreno que produziu 100 por 1, 100 por semente, isto é, um terreno que produziu generosamente, abundantemente, tudo aquilo que nele foi semeado. E este terreno se chama São Charbel de Makhlouf, um santo libanês que nasceu no século XIX, em 1828, nasceu com o nome de José Antônio de Makhlouf, mas o seu nome religioso é Charbel. Pois bem, São Charbel, desde pequenininho, queria se entregar totalmente a Deus. Meus santos, hoje não é um dia de nós rezarmos apenas pelos padres. Sim, é um dia muito propício de rezarmos pelos padres, porque afinal de contas estamos celebrando um padre que amou a Deus com todo o seu coração. Isso é belo, isso deve ser motivo para que nós padres rezemos, pedindo a Deus essa graça e nos esforcemos por alcançá-la, porque Deus nos quer conceder. É também a ocasião de os fiéis rezarem pelos seus padres, para que a graça de Deus neles frutifique plenamente. Mas não apenas pelos padres. Esta graça de um coração que ama, de um coração que totalmente ama a Deus, de um coração que não reservou nada para si, mas que se deu totalmente a Deus, esta é uma graça que deve ser buscada por todos nós. E ao contrário daquilo que o nosso ser pagão, que dentro de nós existe também uma criatura pagã, né? Dentro de nós existe o homem velho, dentro de nós existem também os conselhos do inimigo, que dizem: nossa, que vida triste, totalmente entregue a Deus. Nossa, que terrível, não vai sobrar nada para você. Nossa, misericórdia, não ter vontade alguma e em nada, mas totalmente despojado de si. Estes, meus santos, são os conselhos do homem velho, quando Jesus nos ensina que nisto consiste a verdadeira sabedoria e felicidade já neste mundo. Mas esta felicidade só a experimenta quem a começa, digamos, a exercitar. Então, para todos nós, é uma graça que deve ser suplicada e buscada por todos nós. Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Afinal de contas, o primeiro mandamento
Não é só para os padres, para os religiosos, mas é para todos nós. Amar a Deus de todo o coração. Pois bem, esse menino queria então ser todo de Deus, amar a Deus, e queria ser todo de Deus no estado a que ele se sentia chamado a ser. Porque o casado pode ser todo de Deus como casado, o solteiro pode ser todo de Deus como solteiro, e o consagrado pode ser todo de Deus como consagrado. Mas todos somos chamados a esta entrega total e generosa. São Charbel, então, se sentia chamado à vida sacerdotal, ou melhor, à vida consagrada. Ele queria se consagrar na vida religiosa. Só que seu pai já era falecido e o seu tio, que dele cuidava, a mãe muito apegada a ele. Ele é o quinto. Eles foram 5 filhos daquele casamento. Ele era o quinto. A mãe muito apegada ao pichotinho, ao pequenininho, ao menorzinho deles. E não queria se desfazer do filho. E o tio não queria se desfazer da mão de obra. Era para trabalhar na terra. Era para cuidar das ovelhas. Então, não, nada disso. Tirei isso da cabeça. E aquele menino, com aquele desejo no coração de se entregar totalmente a Deus, continuou fomentando a vida de oração entre um campo e outro em que ele cuidava das ovelhas. Ele se entregava à oração. Aqui, meus santos, também nos ensina que nós precisamos, é claro que precisamos ter momentos fixos de oração, mas isso não significa que não possamos e não devamos estar na presença de Deus nas coisas mais agitadas que venhamos a fazer, nos nossos trabalhos, dirigindo o carro, fazendo a comida, atendendo uma pessoa, mas estar na presença de Deus, ter essa realidade, né, que é muito necessária, de que eu esteja na presença de nosso Senhor. Pois bem, aquele menino, então, crescia nos seus momentos de oração e também nos seus trabalhos na presença de Deus. Vamos resumir a história, porque o tempo não nos permite que nós nos alonguemos tanto. Ele, com 23 anos, ele resolve entrar na vida religiosa. A família não queria, mas Deus queria. Esta era a vontade de Deus, e ele arruma as suas coisinhas e pica a mula, vai-se embora. Vai entrar numa ordem religiosa. Lá chegando, qual era o seu objetivo? Ser todo de Deus, se entregar totalmente a Deus, por amor a Deus, renunciar a tudo e a todos. Era este chamado especial e particular que ele sentia no seu coração. Deus não tem esse mesmo chamado para todos, mas era muito claro para São Charbel. Então, ele entra na ordem religiosa. Lá chegando, aquela ordem não era tão firme e tão rígida como ele percebia a vontade de Deus. Deus o chamava para algo mais. Aquela ordem propiciava o contato com as pessoas. E um dia, eles tinham um trabalho braçal, ele estava trabalhando no campo, e uma mocinha fez uma brincadeirinha com ele. Jogou um novelinho de lã do bicho da seda. Ele nem olhou para ela. Mas ela, insistente, jogou de novo. Ele não olhou para ela, mas percebeu dentro dele: meu lugar não é aqui. Arrumou as coisas e foi-se embora procurar um outro lugar. Meus santos, aqui é interessante. Por esses dias, eu falava dessa mesma realidade na vida de Santa Faustina. Ela entrou na ordem para a qual ela foi chamada. Chegando lá, ela percebeu que ali não se rezava como ela se sentia inclinada à oração. Ela começou a se decidir a sair dali para procurar uma outra ordem, onde ali se rezasse de verdade. E Jesus apareceu a ela e disse: não me faças isso, você vai me dar o maior desgosto. E ela ali permaneceu. Já São Charbel experimentou a mesma coisa.
aqui, nessa ordem, não se reza tanto, não é tão rígida, vou arrumar minhas coisas e vou me embora. E Deus não se opôs. Perceberam, meus santos, que existem pontos claríssimos nos mandamentos de Deus, por exemplo, que isso é válido para todos. Mas existem realidades que não são tão claras, de modo que se nós não tivermos vida de oração, nós não vamos discernir qual é a vontade de Deus. Porque neste caso, nestes particulares, em muitos particulares, não há clareza evidente de qual será, de modo claro, a vontade de Deus. Então, se você não reza, você não terá a clareza necessária, porque as coisas não são óbvias assim. Para Santa Faustina, Deus disse, permaneça. Para São Charbel, Deus disse, vá à procura de um outro lugar. Meus irmãos, aqui se aplica à vida de cada um. Então existem situações concretas na nossa vida que não vale você dizer, mas fulano fez assim, logo eu farei assim também. Porque não é que seja óbvio que porque fulano assim fez, que você assim também deva fazer. Que porque cicrano assim viveu, você assim deva viver. Entende? Porque quando nós estamos aqui no campo entre o certo e o errado, ok, aqui é óbvio, o erro é excluído, o pecado é excluído para todos, e a virtude, a santidade é indicada para todos. Mas existem coisas que são boas e que não são objetivamente más, e que nós precisamos, na intimidade com Deus, perceber qual é a sua santíssima vontade. Para Santa Faustina, era que ela se aniquilasse e se renunciasse a si mesma e se desapegasse da sua vontade e aprendesse a crescer no amor e na obediência a Deus, naquela ordem religiosa. Para São Charbel, era necessário que ele se aniquilasse, que ele se renunciasse a si mesmo, que ele se desapegasse da sua vontade, numa ordem que para isso o propiciasse. Mas para todos é o caminho que? Da renúncia, do desapego e da autoaniquilação por amor a Deus. E esta sabedoria e alegria nós só iremos experimentar se nós tivermos intimidade com Deus, se nós tivermos vida de oração. Senão, meus santos, nós meteremos os pés pelas mãos na nossa vida espiritual. Pois bem, voltemos aqui. Então São Charbel arrumou suas coisas e foi-se embora. Foi para uma outra ordem religiosa. Lá chegando, ele percebeu que ali estava a vontade de Deus. Então viveu a obediência, a renúncia a si mesmo, o desapego da própria vontade, isto é, a obediência aos extremos. É tanto que quando algum monge recebia alguma missão muito difícil para obedecer, era comum entre eles dizer, você está achando que eu sou Charbel? Isto é, porque só ele obedecia até as últimas consequências. Eu não sou Charbel não, está achando o quê? Então assim, foi um homem que viveu profundamente a obediência e percebeu pouco a pouco que Deus o chamava ali, naquela vida religiosa, a uma vida eremítica. Ele tinha se tornado padre, foi ordenado padre, e se sentia chamado a uma vida eremítica. E o superior não queria permitir. Disse, não, nós precisamos de você aqui, nós precisamos do seu serviço, do seu apostolado e também da mão de obra aqui para trabalhar, porque eles trabalhavam nos campos do mosteiro, e o superior não queria permitir. Ele obedeceu, mas esperou em Deus, até que a sua santidade de vida foi clara para o seu superior dizer, isso que ele está querendo é vontade de Deus. A gota d'água, digamos, que deu essa clareza ao superior foi um milagre, de que ele tinha recebido a missão de estudar, e ele foi uma vez pedir ao irmão dispenseiro
uma lamparina para poder estudar à noite. E o irmão dispenseiro estava muito atarefado, não lhe deu a lamparina. Um outro disse: eu vou pegar para você. Colocou água naquela lamparina para fazer uma brincadeira, brincar com ele. Colocou água na lamparina e disse: aqui, pode estudar a noite inteira. Ele levou e acendeu a lamparina com água e estudou a noite inteira. Depois vieram, disseram: mas como é isso? Como é que isso seja possível? Viram, provaram a água, o líquido da lamparina, viram que era água. Então aquele ali foi, dentre toda a vida de obediência e todos os outros sinais que os monges daquela casa haviam observado, foi, digamos, o último sinal que fez com que o superior permitiu que ele virasse eremita, isto é, que ele tivesse uma vida mais reclusa, pertencendo àquele mosteiro. E ele continuou, meus santos, nessa vida de entrega e de sacrifício, e quanta alegria ele deu ao coração de nosso Senhor, nesta vida de entrega, nesse apostolado espiritual, nessa entrega como sacerdote e como vítima. Pois bem, e no dia 16 de dezembro de 1898, com 70 anos, ele vem a passar mal pela última vez, a sua saúde foi se debilitando cada vez mais. Ele estava celebrando missa quando passou mal pela última vez, foi retirado do altar, já tinha consagrado o corpo e o sangue de Cristo, foi retirado do altar e ficou agonizando até o dia 24 de dezembro, quando morreu. Nós celebramos no dia 24 de julho, porque celebrar no dia 24 de dezembro, já é véspera do Natal, então morreu, foi sepultado. Os maronitas não têm cova particular, eles têm cova comum, devido ao seu voto de pobreza. Ele lá foi sepultado, e daquele sepulcro começavam a sair luzes, que a vizinhança muçulmana começou a perceber que à noite saíam raios de luz lá da cova, lá da sepultura dos monges. Foram avisar, tiraram o corpo de São Charbel, que estava intacto, e transpirando, ele não tinha rigidez cadavérica. Imagine que pegaram o cadáver, vestiram o cadáver, sentaram o cadáver, e o seu pescoço caía, a sua mão caía, porque ele não tinha rigidez cadavérica. E durante 70 anos, o seu corpo transpirava sangue e água, em torno de mais ou menos 1 litro por ano. Imagine, um corpo humano tem em torno de 5 a 6 litros de sangue. Ele, durante 70 anos, transpirou 1 litro. Então, 70, quer dizer, algo impossível até mesmo fisicamente. E aquele líquido e o contato com aquela sepultura, muitas pessoas alcançavam curas, milagres, um sinal de que Deus testemunhava a santidade daquele homem que amou a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Mas, meus santos, amar a Deus, por mais bonito que nos soe ao ouvido, não é romântico. Amar a Deus de todo o coração, ser um sacerdote todo de Deus, ser um cristão todo de Deus, ser um casal todo de Deus, ser uma religiosa, um religioso todo de Deus, implica uma renúncia todo de si. Renunciar-se totalmente a si mesmo, a si mesma. Os seus apegos, as suas vontades, não apenas as vontades ilícitas, mas até mesmo as vontades lícitas, por amor a Deus. Imagine, tem um exemplo quase de uma crueldade espiritual, de uma crueldade virtuosa, de uma violência, usemos aqui a palavra melhor, de uma violência espiritual, quando ele foi para aquela segunda casa religiosa, o segundo mosteiro definitivo. Depois de 2 anos que lá ele estava, a mãe dele foi visitá-lo, e ele não atendeu a mãe. A mãe dele foi e disse: meu filho, eu gostaria de ver você pela última vez, eu vou morrer, então eu queria só olhar no seu rosto.
E o máximo que ele se permitiu foi atender a mãe por trás de uma porta. Por quê? Porque ele tinha renunciado tudo por amor a Deus. E disse: mãe, nós nos veremos no céu. O seu sacrifício pela salvação dos seus, e também de alguma maneira ensinando a mãe a fazer uma renúncia por amor a Deus. Porque eu dei o meu filho totalmente a Deus, eu o perdi totalmente para mim. Que nós podemos ver, meus santos, no exemplo deste homem, um chamado aqui, que também é dirigido a nós. Nós suplicarmos a Deus as graças necessárias para que também sejamos capazes de nos desapegar das coisas mais justas e mais santas, que é o amor de um filho para uma mãe e da mãe para um filho. Mas amar a Deus em primeiro lugar, e se Ele me pede esta renúncia por amor a Ele, eu quero fazer. Meus irmãos, que hoje rezemos pelos sacerdotes do mundo inteiro, rezemos pelos casais, rezemos pelos pais, pelos filhos, pela nossa paróquia, por todos nós, para que Deus nos dê a sabedoria, para que Deus nos ensine desde dentro de que não há maior alegria do que amá-lo com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.